Sejam bem-vindos ao canal de resolução de questões de matemática. Vamos resolver a questão 29 do concurso de milagres 2018. O valor de x na figura abaixo é... Perceba que nós queremos determinar o valor de x na seguinte figura. Note que, nesta figura, vamos denotar este ponto aqui, de vértice A, este outro ponto aqui, obviamente, de vértice B, e este outro ponto aqui de vértice C. Então, nós notamos claramente aqui que nós temos um triângulo, de fato, retângulo em B. Então, aqui é o nosso ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. De maneira análoga aqui, nós temos também que este ponto aqui eu vou chamar aqui de vértice D, este ponto de encontro aqui. Este outro aqui eu vou chamar de vértice E. Também, claramente, aqui percebemos que o segmento aqui de D a E e de C a D são ortogonais, então temos aqui um ângulo de 90 graus. Observe que queremos determinar o valor da variável x. Para tanto, ao observarmos os triângulos de vértices ABC e CDE, nós notamos que foram fornecidos os ângulos. Claramente, percebemos que para a resolução deste tipo de problema, devemos utilizar as relações trigonométricas em um triângulo retângulo. As relações trigonométricas, sendo elas o seno de um ângulo, suponhamos que seno de ângulo alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno de um ângulo alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente de um ângulo alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, nós devemos utilizar uma destas relações, ou mais de uma, para resolver nosso problema. Porém, ao observarmos aqui o triângulo de vértices A, B e C, em relação ao ângulo de 90 graus, nós conseguimos perceber este segmento aqui, segmento AC, cuja medida é x. Portanto, aqui este x é a hipotenusa. De maneira análoga aqui, como o ângulo que nós temos é um ângulo de 60 graus, em relação a este ângulo de 60 graus, este segmento BC aqui, eu não sei quem é. No outro triângulo também, observando aqui, notamos aqui novamente um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, e oposto a ele nós também temos aqui uma hipotenusa. De maneira análoga aqui também foi fornecido aqui o ângulo de 45 graus. E a questão nos forneceu o valor de BAD, que é de 7 mais 7 raiz de 2. Intuitivamente, já percebemos que a relação que nós vamos ter que utilizar aqui é o cosseno, já que nós não temos o valor do segmento AB nem do segmento ED. Porém, nós não sabemos quanto vale o valor de BAC nem de CAD, mas sabemos apenas a soma deles. Assim, vamos chamar de BAC este segmentozinho aqui de Z, e este outro aqui nós vamos chamar de Y. Assim, devemos aplicar a relação cosseno. Daí, cosseno de 60 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Conservando aqui o cosseno de 60 graus e substituindo o cateto adjacente, que no caso nós chamamos de Z, e a hipotenusa, que no caso é o nosso x. Observe aqui também que o nosso denominador aqui no caso é 1. Fazemos aqui meios pelos extremos, então 1 vezes z, obviamente aqui nós vamos ter que aqui vai ser o nosso z. Cosseno de 60 vezes x vai ficar x vezes cosseno de 60 graus. Então, nós temos aqui esta nossa primeira relação. De maneira análoga aqui, para o triângulo de vértice CDE, para o triângulo de vértice CDE, também vamos aplicar aqui a relação do cosseno, porque veja que nós temos que o y aqui é o cateto adjacente em relação ao ângulo de 45 graus, e aqui a hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno. Então, nós temos
cosseno de 45 graus é igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Repetindo aqui, cosseno de 45, vamos substituir o cateto adjacente, que no caso aqui é o nosso y, sobre a hipotenusa, de fato, é o nosso x. Note novamente aqui que o denominador do cosseno de 45 é 1. Fazendo aqui mesmo pelos extremos, nós temos 1 vezes y vai ficar y igual x vezes cosseno de 45 fica x cosseno de 45. Notamos aqui também que encontramos outra relação. Observe que de B a D é justamente 7 mais 7 raiz de 2. Assim, nós concluímos que z mais o nosso y, ou seja, z mais y, é igual a 7 mais 7 raiz de 2. Substituindo, nós temos ó, o z, nós já tínhamos encontrado aqui ó, x cosseno de 60, então substitui. Então fica x vezes o cosseno de 60. Mais o y nós também temos aqui, ó, x vezes cosseno de 45. Então x vezes cosseno de 45. Isto é igual a 7 mais 7 raiz de 2. Perceba que nós devemos efetuar a substituição de cosseno de 60 e cosseno de 45. Assim, devemos lembrar da seguinte tabela. Efetuando a substituição, nós temos x vezes cosseno de 60. Nós temos aqui, ó, cosseno de 60 é meio, então vezes meio, mais x vezes cosseno de 45. Então, cosseno de 45 está aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Então, vezes raiz de 2 sobre 2. Isto aqui é igual a 7 mais 7 raiz de 2. Observe que nós temos aqui x vezes o meio mais x vezes raiz de 2 sobre 2. Note que temos aqui uma soma de duas frações. Assim, multiplicando, nós temos x vezes 1, obviamente é x, sobre 2, mais raiz de 2 vezes x vai ficar x raiz de 2 sobre 2. E aqui à direita nós temos 7 mais 7 raiz de 2. Note que à esquerda nós temos soma de frações. Então, eu repito o denominador, que no caso é 2, e efetuo a soma dos numeradores. Então, vai ficar x, que é o primeiro numerador, mais x raiz de 2. Isto é justamente igual a 7 mais 7 raiz de 2. Continuando aqui, nós temos. Observe que neste primeiro caso aqui, ó, o numerador, nesta soma do numerador, nós temos a variável x. Então, colocando ela em evidência, nós vamos ter x vezes, abre um parêntese, x dividido por x, obviamente, fica 1, mais x raiz de 2 dividido por x fica raiz de 2 sobre 2. Isto aqui é igual. À direita da igualdade, ó, temos o termo 7 e 7. Podemos colocar em evidência também. Então, fica 7 vezes 7 dividido por 7 fica 1, mais 7 raiz de 2 dividido por 7 fica raiz de 2. Observe aqui claramente aqui que à direita da igualdade o denominador aqui é 1. E notamos também que os numeradores aqui são iguais, ó. Então, eu posso cancelar, cortar este com este. Assim, nós vamos obter a relação x sobre 2 igual a 7 sobre 1. Donde nós vamos concluir que x vezes 1 é x, 2 vezes 7, obviamente, é 14. Sendo esta a nossa resposta para a variável x. Assim, a alternativa correta é a alternativa E.